Olá, a paz do Senhor para todos. Vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso primeiro Fala Juvec. Boa tarde, a paz do Senhor para todos vocês que estão aí. É uma honra ter todos vocês conosco no nosso primeiro encontro. O Fala Juvec, ele é um espaço de interação, onde nós contamos com a participação de todos vocês, certo? E para começar, nós vamos fazer uma oração. Bia estará orando, pedindo a Deus a sua bênção para este momento, que Ele esteja no comando deste trabalho. Amém, vamos orar. Deus querido e santo, nesse momento, em Tua presença, Senhor, nos colocamos para bendizer o Teu nome, Jesus. Para Te render graça e dizer que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia, ó Pai, ela dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui e de preparar este momento, Jesus, de edificação. Que o Senhor possa estar nos ministrando ao nosso coração, ó Pai, também dando sabedoria ao pastor e à irmã Lucimar, nos capacitando, eu e Jean, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome. Sê conosco, Senhor, e seja o centro de tudo que venhamos fazer neste lugar. É assim que Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje, como nós já havíamos divulgado aí nas nossas redes sociais, nós teremos aqui a participação do nosso pastor presidente, o pastor Luzimário, sua esposa, a irmã Lucimar, estará trazendo uma mensagem, uma reflexão para o público jovem, solteiro, certo? E tirando também algumas dúvidas, respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas. E você também pode participar mandando, certo? Ainda dá tempo. Lembrando que você pode participar ou interagindo aí por meio dos comentários ou ligando para o telefone 98669, calma gente, 8669-8291, colocando o 9 na frente, que é o telefone que está disponível aqui para vocês falarem conosco, certo? E também participar de uma brincadeira que teremos, que Jean vai dizer aqui qual é essa brincadeira. Isso mesmo. Vocês vão ligar para esse número aí, certo? Que Bia acabou de falar, eu acredito que já esteja na tela. E se acertar quantos bombons nós temos aqui dentro, certo? Vocês vão tentar acertar quantos bombons nós temos aqui dentro desse vidro. Vocês poderão ganhar um prêmio, certo? Eu não vou falar o prêmio agora não, que é para ficar o suspense. Pronto. Certo? Então liguem para a gente, participem. Isso será após a mensagem do pastor e da irmã Lucimar. Então, enquanto isso, vocês estejam aí conosco, assistindo e interagindo. Ok? Então, como todos já sabem, o nosso tema de hoje é: continuo solteiro. E agora? E agora? E agora? Minha situação. Desde o começo dos tempos, a humanidade tem investido todo o seu esforço esperando ter somente uma chance na busca pelo amor. Pois no mais profundo do coração de cada homem existe um desejo ardente em ser como o príncipe Filipe, que perfurou o coração do dragão raivoso com a sua espada poderosa e acordou a bela adormecida com um beijo heróico. Da mesma forma, cada mulher tem dentro de si o anseio secreto de ser conquistada por um cavaleiro, com sua espada poderosa, levada por uma terra de romance e assim viveu feliz para sempre. Porém, de forma notável, nós não estamos em um conto de fadas, onde tudo acontece em um passe de mágica, onde encontramos o romance à primeira vista. Em um mundo onde parece haver somente espaço para aqueles que têm um par, a jornada de solteiro para muitos parece um fardo e a espera torna-se angustiante e dúvidas começam a sufocá-los. E você? Como tem sido a sua vida de solteiro? Tem esperado no Senhor? Tem sido paciente? Então, que Deus Ele venha lhe abençoar, que em nossa conversa hoje você possa ter as suas ideias um pouco mais, se tornem um pouco mais claras, certo? E que através da vida dos nossos convidados, no caso do pastor Luzimário e a irmã Lucimar, o Senhor esteja falando ao coração de vocês. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus que Ele venha abrir as nossas mentes e que nós venhamos compreender tudo aquilo que venha a ser dito hoje aqui. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome porque tu és soberano.
Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque mesmo diante de dificuldades, diante de situações que parecem não ter solução, que parecem não ter saída, mas nós cremos que temos um Deus que pode todas as coisas e que tem propósito para as nossas vidas. Pai amado, fica conosco nesta tarde, que seja um momento de alegria, que seja um momento que nós possamos estar unidos, que nós possamos aprender mais de Ti e que a Tua palavra, Senhor, ela venha tocar aos nossos corações, venha trazer conforto a cada um de nós, a cada um dos irmãos que se encontram nesse momento, meio que perturbado, preocupado, porque ainda não encontrou o parceiro ou a parceira, mas que o Senhor esteja confortando e lembrando o Senhor sempre de que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. Fica conosco nesta tarde, nós te louvamos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Como falamos, hoje teremos aqui a presença do pastor Luzimário e a irmã Lucimar. O pastor que estará trazendo uma mensagem para os meninos e em seguida a irmã Lucimar fica à vontade para poder conversar com as meninas, certo? Os irmãos, o pastor pode pegar o microfone, irmã Lucimar também. Esse momento é de vocês, certo? Podem falar com o pessoal. Em seguida nós estaremos fazendo as perguntas que foram nos enviadas e algumas outras que eu, que também sou solteiro, estou aqui para tirar as minhas dúvidas, que são muitas. Meus queridos irmãos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero primeiramente parabenizar ao nosso irmão Joséan, juntamente com a equipe que está com ele aqui, Jefinho, nossa irmã Bia e a filha do nosso irmão Edilson, Ellen. E eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão no som ali, o nosso irmão Ramos, que está nos apoiando. Eu quero felicitar todos vocês, os irmãos, e também você que está nos assistindo, ouvindo. Eu gostaria somente, irmãos, antes de dar essa iniciativa de falar a respeito desse tema, que é a respeito do solteiro, não é? Eu gostaria somente de trazer, antes de entrar na palavra propriamente dita, fazer algumas considerações. Primeiro, você que está nos assistindo, se você é uma pessoa que teme a Deus, então talvez, com certeza, vai se encaixar naquilo que eu vou dizer. Se for uma pessoa que não tem um temor a Deus, ou seja, que não é cristão, que não nasceu de novo, então talvez não vai se entender muito o que eu vou falar. Vou falar uma palavra para quem é cristão, quem nasceu de novo, é crente, solteiro ou solteira, no Senhor, está esperando e de repente os dias vão se passando, os meses, os anos e não vê nada acontecer. Então, mas você teme a Deus. Então, essa palavra é propriamente dita para você. Tá certo? Porque uma pessoa que não tem o temor a Deus, ele não vai levar muito em conta aquilo que a gente vai mostrar como princípio de Deus, ou princípio cristão. Então, eu gostaria de citar, de início, o Salmo 37, e o versículo 4, que diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Então, como eu falei de início, que é uma palavra para aqueles que são tementes a Deus. Acredito eu plenamente que o melhor remédio, ou a melhor solução para um solteiro, no modo geral para todos os cristãos, mas já que nós estamos falando do tema de solteiro, esperar no Senhor, essa coisa toda, então acredito eu que essa palavra encaixa bem. O que significa agradar ou deleitar-se em Deus? Significa de ter o Senhor como prioridade, de viver uma vida de adoração intensa, de entrega, de serviço a Deus, de uma maneira de obediência, de zelo, de santidade. E todo homem, toda mulher, tenho eu por plena certeza que se entregasse a Deus dessa forma, uma entrega total ao serviço do Senhor, a adoração intensa, a viver para Deus, certamente Ele diz assim: o demais Ele fará, deleita-te no Senhor. E Ele disse: deleita-te no Senhor, e Ele concederá
o desejo do teu coração. Então, esse desejo que seria o quê? De conhecer uma pessoa que você vai amar, que você vai se casar, que você vai ter sua família. Certamente Deus, por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, e Jesus disse: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que implica dizer que o casamento, o namoro, essa coisa que também é de Deus, porque a primeira instituição foi a família, mesmo assim fica para segundo plano. O primeiro seria você se agradar de Deus, você se deleitar em Deus, você se entregar a Deus. Agora, considerando que Deus não mente, que Deus não falha, que Deus não se engana, que promete e cumpre. Então, quando Ele diz que Ele concederá os desejos do teu coração, certamente Deus concederá. E eu queria já aproveitar essa palavra, deleitar-se em Deus. Quando eu estava no meu início de namoro com essa moça aqui, eu sei que vocês vão gostar, vou dizer, eu comecei assim, despertei para conquistá-la, porque eu já havia analisado ela, eu já havia assim observado por um tempo, e chegou a oportunidade aonde eu pude me aproximar para dar a conhecer que estava gostando dela. Porém, cada vez que eu tentava fazer isso, eu notava que as coisas não funcionavam, não dava certo. Então, foi quando eu pedi a Deus uma palavra, um certo dia, e Deus me deu essa palavra, Isaías 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, que é o Salmo 37, verso 4. Então, nesse momento, eu deixei um pouquinho de estar ali, tentando dar a entender que estava gostando dela, e comecei a me envolver mais nas vigílias, em ler a palavra, em buscar Deus, e fui me envolvendo no evangelismo e tal. Para que vocês tenham uma ideia, quando nós estávamos já para noivar, isso já foi bem lá na frente, primeiramente eu fui lá para o projeto missionário, passei 20 dias na cidade de Diamante, sertão da Paraíba, evangelizando, pregando na cidade, nas casas, nos sítios, até que depois, em segundo plano, veio o momento de a gente se encontrar lá mesmo na cidade de Itaporanga, e a gente foi conhecer, eu fui conhecer os pais dela, a família, e a gente foi oficializar o noivado. Mas o que eu quero dizer é que quando eu comecei a entender que deleitar-se em Deus significa você se entregar completamente, a adorar, a viver para Deus. Então comecei a me entregar, buscando, ainda que a Bíblia diz também que os solteiros, seu serviço é entregue a fazer a vontade de Deus. Então eu comecei buscando Deus e adorando e me envolvendo com vigília, com oração, com jejum, e fui lá, até que certo dia essa palavra se cumpriu na minha vida. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então foi quando eu tive essa oportunidade, e depois de algum tempo buscando Deus, e ali totalmente envolvido no serviço ao Senhor, de uma forma geral, tanto na oração, como na vigília, na adoração, no evangelismo, envolvendo-me com Deus. Deus preparou o coração de Lucimar, e quando eu menos esperava, quando menos, de repente a coisa fluiu, e de repente Deus colocou também a química no coração dela, e aí o negócio pegou fogo. Mas eu quero dizer que aí onde a gente foi um processo, mas graças a Deus que chegou o tempo certo, no tempo certo a coisa foi acontecendo. Mas antes de acontecer, irmãos, eu vou falar isso aqui porque eu sei que talvez seja isso que talvez passe no seu coração. Parecia que nunca ia nada fluir, parecia que nada ia dar certo, porque eu já tinha sido noivo uma vez antes, 2 vezes antes, uma vez quando não era crente, outra vez quando era crente, e o negócio não deu, e então parecia que não ia mais dar, parecia que o negócio não ia mais fluir. Mas foi quando eu entendi a palavra que diz: deleita-te no Senhor. Então o primeiro passo para você que talvez esteja com essa esperança, ou talvez não esteja nem esperando tanto,
pelo tempo que você já está vendo e nada acontece, deleite-se no Senhor, entrega-te ao Senhor, deixa essa segunda parte que Ele resolve, seja na parte do amor, seja na parte das finanças, seja na parte da família. Então Deus, Ele se encarrega de fazer isso. E quando eu falei, meus irmãos, que eu levaria essa palavra exclusivamente para quem tem um coração temente a Deus, a gente observa que a gente encontra na Bíblia várias pessoas que também precisavam, que estavam solteiros e que um dia se casaram. E eu assim gostaria de citar rapidamente no Antigo Testamento o nosso irmão Isaac, filho de Abraão. Veja que maravilha. Isaac podia dizer assim: eu vou me casar com uma dessas moças, que ele morava na terra dos cananeus. Ele estava ali na terra na terra de Canaã, onde estavam os filisteus e vários povos. E ele, que certamente ele já tinha 40 anos. Quem sabe ele já tinha se engraçado de alguma moça bonita, né? Alguma moça bonita também já tinha olhado para ele. Mas aí o pai dele chamou o seu criado de confiança e disse: vá na terra da minha parentela, lá em Uz dos caldeus, procura da minha parentela e traga uma moça para casar com meu filho Isaac. E se você não conhece a história, eu lhe convido a você abrir sua Bíblia depois e ver que história maravilhosa de como foi o mover, o agir, como Eliezer jurou a Abraão que ia buscar essa moça, que jurou que não trazia uma moça que não fosse da parentela dele, ou seja, que falava a mesma linguagem dele. E assim foi. Enquanto isso, a Bíblia diz que enquanto esse Eliezer estava lá na terra dos caldeus, que encontrou-se então com Rebeca, que era prima, a família era parente ainda de Isaac. E aí, enquanto isso, a Bíblia diz que todas as tardes Isaac ia para o campo meditar e orar. Estou somente batendo naquilo que eu falei no início, que quando você se dedica a Deus, Deus faz proeza. Nosso Deus é um Deus vivo, que se preocupa também com a vida sentimental dos seus filhos. Tenha por certeza disso. Talvez as coisas não tenham fluído muito, porque talvez não tenha chegado o tempo de Deus ainda, que Deus sabe qual é o tempo certo para a gente. Eu pensava em me casar desde os 22 anos, me casei com 27, mas com 5 anos, que para mim eu tinha casado, por mim eu tinha casado 5 anos antes, mas isso era o que eu queria. Mas o tempo de Deus na minha vida foi aos 27 anos. E a gente encontra também o caso de Zacarias e Isabel, onde a gente encontra ele falando, a Bíblia falando a respeito que ele era um homem temente a Deus, era um sacerdote, casou então com uma mulher que pertencia à tribo de Davi, a tribo de Judá, e diz que ambos eram tementes a Deus, ambos andavam e guardavam todos os preceitos e mandamentos de Deus. O que é que nós queremos falar com isso? Que uma pessoa que venha se encaixar com aquele que é luz, tem que ser luz. Então, não pode fugir dessa regra, porque nós temos observado hoje a situação tão banalizada, que poucas pessoas olham para esse princípio. Veja que, voltando ao caso de Abraão, que mandou buscar uma moça para casar com a filha dele, ele queria que trouxesse alguém que identificasse com a sua parentela, porque ele sabia a origem e sabia que seu filho ia ser bem casado, porque não adianta casar por casar. Então a gente observa que quando fala a respeito de Zacarias, que era o sacerdote, já era de idade, ele e a mulher dele Isabel, quando a Bíblia cita aquele caso que o anjo foi falar com ele, e então prometeu que nasceria o João Batista, o profeta que antecedeu a Cristo Jesus, que preparou o caminho para Cristo Jesus. Mas eu quero dizer, irmão, que a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. Está falando de alguém que tinha a mesma fé. Esses são princípios que nós precisamos observar como prioridade. Não abra mão jamais desse princípio, porque quem abre mão desse princípio, irmão, nós temos tanta. Eu já vi alguém chegar a dizer assim: mas eu tenho uma amiga que casou com um camarada que não era crente e hoje estão bem, inclusive até ele se converteu. Você vê um caso desse, mas você encontra centenas de pessoas que deu errado.
Então é mais fácil dar errado do que dar certo. Então, às vezes, eu tenho visto também casos de pessoa que às vezes casa com pessoa que professa ou se diz professar a fé cristã, e quando chega lá na frente o negócio desanda. A gente tem visto isso também. Mas se isso acontece com uma pessoa que às vezes não tem o temor a Deus, imagina o contrário. Imagina se aquele que tem um temor a Deus acontece isso com quem não tem um temor a Deus. Cresce um lar dividido. E assim a gente vê como é importante a gente procurar alguém que fale o nosso linguajar, que pense como a gente pensa, que tenha o mesmo princípio que nós. E a gente conta o terceiro exemplo bíblico é de Maria e José. Os dois temente a Deus. Os dois estavam desposados, ou seja, estavam noivos, prestes a casar-se. Os dois eram temente a Deus, não é? Temente a Deus. E a ponto de quando o anjo Gabriel procura Maria, que disse que ele ia ser a mãe do Salvador, ela ficou sem entender, porque ela nunca tinha ainda conhecido, ela não tinha ainda tido casado, não sabia como seria isso. E aí o anjo explicou a ela que o Espírito Santo geraria Jesus nela, ela ia ser gerada no ventre dela, sem que houvesse toque de homem. Então a gente vê aí que os dois, depois que isso aconteceu, José tomou Maria como sua mulher, e a gente mostra como eles caminharam junto, como eles andaram dedicados, como ela aceitou esse desafio que o próprio Jesus, que Deus através daquele anjo passou para Maria. Ou seja, uma pessoa que está a serviço de Deus, que está à disposição de Deus, responde o que Maria respondeu. Quando ela ficou, depois de saber da novidade ou da notícia que ia ser mãe de Salvador, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nesse momento, Maria, acho que ela nesse momento, o que menos ela pensou foi José, porque Deus é superior do que o casamento. Deus é superior de qualquer coisa que você possa imaginar. É bom a gente ter o nosso relacionamento, é bom a gente ter filho, é bom casar, é maravilhoso, porque o próprio Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Mas melhor do que tudo isso é Jesus, é Deus em nossas vidas, porque quem traz alegria, quem nos satisfaz em todos os sentidos, chama-se Jesus. Então Ele deu o casamento para a alegria do homem, para prazer do homem e da mulher, mas que quem está acima de tudo é o nosso eterno Deus. Deus abençoe, irmão. Não. Graça e paz, amados, boa tarde, é um prazer e uma alegria a gente estar nessa tarde aqui, né? Podendo compartilhar um pouco de experiência para com jovens, adolescentes que eu sei que também nos escutam. Enquanto Luzimário falava, eu pensava, né, que a Bíblia, ela trata de todos os temas que nós pensarmos, ela trata, tem respaldo nela para falarmos. Agora a palavra namoro em si, não tem. Né? A Bíblia não fala de namoro, porque eu estava pensando, enquanto a gente debatia, Luz Maria, eu dialogávamos sobre falar com jovens sobre esse tema, e a Bíblia não fala, porque a Bíblia foi escrita num contexto assim que não existia um namoro, como aqui no Ocidente, né? O Ocidente tem todo um preparo, tem namoro, tem noivado, tem casamento, para até chegar no casamento. Mas a Bíblia não fala assim, por quê? Se a gente olharmos o Antigo Testamento, onde fala de muitos romances, de pessoas que se encontravam, como Ruth e Boaz, como o próprio Isaac, né, e Rebeca, Jacó e Raquel, e outros casos mais que a gente pode ver como um namoro, mas não era em si um namoro, porque a gente percebe que as filhas no Oriente, Meio Oriente, as mulheres, elas não tinham voz, elas não decidiam por si. Então os pais eram quem decidiam por ela, né, pelas filhas. Eles diziam, entregavam, tinha o dote, tinha um monte de coisas mais. E eu estava me lembrando nessa tarde de um caso que aconteceu, que é uma parte lá de Israel, que diz que a mulher mais gordinha, ela
o dote dela é maior, né? Então, uma pessoa estava visitando lá e um rapaz começou a andar atrás do irmão que estava conduzindo a irmã naquela viagem e dizia um camelo. E ele, não, ela não está à venda. 2 camelos. Eu sei que encerrou com 7 camelos, né? Que dizia pelo dote para querer aquela gordinha para ele. Mas uma coisa é certa, não fala, mas em nosso meio, no Ocidente, e agora, principalmente nessa época, nós estamos vivendo numa época em que a geração ela é muito, eu posso dizer assim, precoce, muito apressada, corre atrás das coisas, não há tempo para espera, parece que querem tudo no agora. E isso acontece também, gera uma certa pressão sobre a vida do solteiro, sobre a vida dos jovens. No meu tempo não era diferente, né? Eu digo no meu tempo porque eu só tenho 28 anos de casado. Quando eu me converti tinha 23 anos. Então a gente pode perceber que a pressão é muito grande, principalmente sobre a vida da mulher, da jovem. Eu me lembro que quando eu me casei, meu Deus, quantas vezes eu ouvia por parte de líderes, de pessoas que me conheciam, que diziam, olha, essa jovem aqui na igreja e ninguém namora ela, ou ninguém olha para ela. Uma vez meu pastor de púlpito me ofereceu, eu e mais 2 irmãzinhas da igreja, nós morrendo de vergonha estávamos, porque aquilo foi constrangedor. Mas por quê? Porque as pessoas achavam que uma mulher chegou aos 25 anos, aos 26 anos, é como se ela perdeu toda a esperança. E isso é muito triste, porque a gente percebe que a pressão é tão grande que adolescentes, pessoas que não sabem nem o que querem ainda da vida direito, e estão namorando. Ou seja, ou querem estar com alguém para como que dar uma satisfação diante da pressão que recebe. E algo foi muito interessante em nossa vida, quando nós chegamos no Peru, a gente viu que lá isso não existe. A gente foi casamento de moças com 42 anos, com 38 anos. E assim, e sabe o que diziam para a gente? Não, irmão, eu estou orando para Deus mostrar o meu. Então, ou seja, naquela tranquilidade. Então a gente percebe que não é uma coisa de todo o Ocidente. Mas no Brasil, e principalmente aqui no Nordeste, há uma pressão muito grande sobre a vida da jovem solteira, da adolescente, que como que há tanto a família como a sociedade em si. Eles colocam um peso muito grande sobre a vida da pessoa ter ou não que se casar. Como se a pessoa sozinha, se não fosse solteiro, como que ela não está completa. É verdade que a ideia da união não foi do homem, mas foi de Deus. Deus disse a Adão, né, quando ele gerou Adão e Eva, lá no capítulo 2. E Deus olha Adão, vê os outros animais e tem desejo também de uma parceira, de ter alguém ao seu lado. E Deus diz, né, não é bom que o homem esteja só. E isso é gerado em nosso coração, o desejo de ter alguém. Mas isso não deve gerar em nós a precipitação de, para dar satisfação a alguém, eu dizer, estou com alguém, já não estou só. Então isso não é um pecado, isso não é um erro, isso não é uma, como dizer assim, a pessoa não está impotente para a vida, porque o que se coloca muitas vezes é isso, como se a pessoa, por não ter um namorado, ela deve se sentir triste, deve se sentir escapeada, deve se sentir como não faz parte do meio em que vive. Então, como mulher, né, eu digo como jovem também, eu passei por isso na época, e eu quero dizer a você nessa tarde que não é o namoro que completa a pessoa, não é o esposo que completa, Cristo nos completa. Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, pensar, se eu vou ter um relacionamento, é para que esse relacionamento? E também eu vejo que hoje em dia, o namoro, hoje em dia não, no meu tempo mesmo eu dizia assim, fulano só porque fulano está namorando com fulano, já estão pensando em casamento, já pergunta quando é que vai se casar, também não é assim. Mas isso eu dizia no mundo, o jovem cristão, ele deve ter seu propósito em relação ao namoro. Por que eu vou namorar? A que eu quero chegar? É só namorar para dar satisfação, não estou só. Então eu vejo que muitas vezes há um descompromisso, pessoas que namoram e não levam a sério que o namoro, ele é o começo para findar numa vida a dois. É o começo de um relacionamento que vai ser de por vida. E eu creio que muitas pessoas não pensam isso. O que querem é namorar, ou seja, dar uma satisfação para dizer, vou calar a boca da sociedade, vou calar a boca dos irmãos, dos jovens, de outros jovens que quando estão namorando parece que passam exibindo para a gente que está com alguém, porque isso às vezes acontece em nosso meio, é muito triste, mas acontece.
Então a gente precisa ter a certeza de uma coisa. Lá em casa tem um livro de um pastor conhecido nosso, que o título dele é O Divórcio Começa no Namoro. E por que o divórcio começa no namoro? Porque muitas vezes a pessoa está se envolvendo com a pessoa errada, mas ela está namorando. Ela está com alguém. Então ela está dando satisfação. Ela está dizendo, olha, eu não estou só. E não é por aí. Antes de começar um relacionamento de namoro, a gente coloca e pode ver que tem N coisas até começar. Eu sempre dizia para minha filha, digo para o meu filho, se bem que Lucas é bem tranquilo nessa área, mas eu creio que a pressão sobre Ruth era muito grande. Então, Lucas, ele já aprendeu a lidar com isso. Eu acredito que todas as coisas, ele coloca as coisas nos seus lugares e deixa aí estar tranquilo. Mas uma coisa é certa, é preciso a pessoa pensar muito antes de começar um relacionamento e ter critérios. Critérios, eu creio que como jovem, como cristão, nós precisamos ter uma certeza. A gente tem que ter critério em aonde eu vou chegar. Essa é mesmo a pessoa que Deus tem para a minha vida. E eu comento isso, eu dizia isso para meus filhos, digo isso para meus filhos, que deve ser antes de começar o namoro. Porque a gente tem tantas pessoas marcadas. Porque a gente tem tantos casamentos desfeitos. Porque a gente tem jovens ainda solteiros que já são marcados. Eu creio que não houve uma espera, um critério de dizer, Deus, essa jovem é o que o Senhor tem para mim. E como o Luzmário falava, a pessoa que se deleita no Senhor, eu creio que é um grau de intimidade que nós devemos ter com Deus. E outra coisa, o fruto do Espírito. Nós vivemos uma geração do instantâneo. Essa transmissão pode estar chegando lá do outro lado do mundo. Então é tão instantânea as coisas, a comunicação é instantânea, que da mesma forma as pessoas, elas precisam, o jovem cristão, o adolescente, precisa de uma coisa. O fruto do Espírito, domínio próprio e paciência. Que é uma coisa que a gente não vê muito nos nossos dias. Eu quero para ontem, as pessoas dizem. Isso era para ontem. Por quê? Porque estão apressados demais. E isso muitas vezes gera o quê? Relacionamentos que marcam uma vida. Vidas marcadas. Pessoas solteiras, mas têm medo de se relacionar por um trauma que passou, por uma decepção. E a gente percebe por quê? Porque não esperou. Eu fico pensando, será que houve um critério? Será que houve uma espera? Será que houve um orar? Senhor, fulana ou fulano, é o que o Senhor tem para a minha vida? Antes de começar, antes de qualquer coisa. Eu creio que eu aprendi muito isso no começo do meu namoro com o Luzmário. Antes de eu começar a namorar com ele, apesar que, como muitos sabem, eu não sentia sentimentos por ele. O Luzmário era noivo, eu o conhecia noivo, não podia olhar para ele com interesse, achando que ele, para mim, já era um homem casado. Então, quando termina o noivado e tudo, mas eu perguntei a Deus, mesmo sem sentir um sentimento mais forte por ele, admirava ele como cristão, mas quando eu comecei a namorar, eu tive certeza que Luzmário era o que Deus tinha para a minha vida. É claro que você pode dizer, minha irmã, isso é uma experiência sua, mas eu creio que isso aí evitou de que eu ficasse depois magoado ou triste, ou talvez levasse como Luzmário, que chegou até um noivado perto de se casar. Então evitou tantos transtornos para a nossa vida, porque se eu tivesse escutado um não de Deus, não teria nem começado, e com certeza teria evitado muita coisa. E eu vejo que os jovens hoje em dia, eles não têm muito esse critério. Eu estava comentando com Jean, quando a gente ia uma vez deixá-lo lá em Fagundes, porque o que acontece com muita gente é que diz, eu quero ter alguém, mas que critério você tem? Onde você quer chegar? Ou seja, qual é a pessoa que lhe agrada? Como é seu estilo de vida? E eu creio que devemos ter critério sim. Minha mãe não era crente. E faz muitos anos que ela morreu, e eu me lembro de suas palavras. Antes de começar a namorar com o Luzmário, eu olhava outros critérios em outras pessoas. Porque ela dizia assim, que minha filha, como é que você vai casar com um homem ou namorar com um homem que ele é um bruto para sua mãe? Então, do mesmo jeito, eu digo com a jovem, como é que um jovem vai namorar com a moça ou querer ela para ser sua esposa futuramente, quando sente que ela é uma pessoa bruta, que ela não se entende com sua família, ela tem critérios diferentes dos seus. Se você diz, não, irmã, mas entre crentes não existe isso, existe muita gente crente que precisa muito ser trabalhado por Deus. E pessoas que não se identificam com o que Deus tem para a sua vida.
Por exemplo, eu queria uma pessoa e sempre disse isso a Deus: Senhor, eu pensava que ia ser uma pessoa solteira, né? Uma missionária solteira, que eu ia andar por aí, ia viajar muito. Eu viajei muito antes de me casar com a Juvep, projeto missionário, avanço missionário e outras coisas. Então eu pensava que eu ia ser uma missionária solteira, viajando para onde viessem as oportunidades. Mas quando eu senti o peso na minha vida que eu precisava de alguém, então eu disse a Deus: Senhor, se o Senhor não vai me deixar solteira, eu quero um homem que me ajude a ser mais crente. Que quando eu estiver fraquejando na fé, eu olhe para ele e ele possa ser um exemplo a ser seguido. Uma pessoa que te ame. Eu quero uma pessoa que te ame mais do que a mim. Eu quero uma pessoa que entenda o que é o cristianismo. Então, Senhor, eu não pedi características físicas. Eu lembro de uma irmã que participou de um projeto missionário comigo. Todos os dias ela orava: Senhor, guarda meu amor na ida para o trabalho, aquele que tu tem para mim. E era olhos verdes, alto, um monte de coisa lá. Total, até hoje ela está solteira, né? Mas Deus até hoje deve estar aguardando. Mas ela já tem 50 e poucos anos e ainda está sem se casar. Mas uma coisa é certa: eu não buscava características físicas, eu buscava características que me ajudassem a crescer na fé. Então era por isso que, mesmo não tendo um sentimento forte de amor por Luzimar no começo, mas eu sabia que todos os critérios que eu tinha colocado diante de Deus, ele preenchia. Então eu sabia que ele podia ser um presente de Deus para a minha vida. Eu me lembro que um dia eu, já namorando com ele, não sentindo ainda esse amor, esse desejo de ficar com ele como esposo e um dia se casar com ele, e eu orei a Deus: Senhor, se o seu irmão é um presente que o Senhor está me dando, eu quero que o Senhor mude meus sentimentos. Mas se não for, amanhã mesmo eu termino. Então, quando amanheceu o dia, nem posso dizer a vocês o amor que Deus tinha feito brotar enquanto eu dormia. O Senhor colocou amor no meu coração por Luzimar, e eu amanheci o dia segura que realmente ele era o que Deus tinha para a minha vida. Eu já sabia, como eu disse a vocês, antes de namorar com ele, mas meus sentimentos não mudavam. E Deus fez isso. Então eu creio que às vezes é necessário que você tenha um certo conhecimento da pessoa mesmo. Luzimar era noivo de uma moça que ele tinha planos missionários, e ela disse: eu jamais sairia de perto da casa dos meus pais. Nem pense que quando a gente casar eu vou com você para onde você for. A gente vai morar aqui no bairro das Indústrias, perto do meu pai, perto da minha mãe. E ele já começou a sentir que não era o que Deus tinha para a vida dele, porque quando ele começou a namorar com ela, ele era novo convertido. Que também é outra coisa, que muitas vezes como neófito, como novo na fé, a gente não tem essa experiência de ter intimidade com Deus, a ponto de ouvir a Deus na íntegra mesmo, saber discernir a voz que vem de Deus e a voz que vem do nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes, nós estamos tão envolvidos ou queremos tanto aquela pessoa que a gente se engana acerca dela, mas é necessário ouvir a Deus, ter discernimento e saber: Senhor, essa pessoa é mesmo isso que aparenta, é meu coração quem está me mostrando isso. Porque a gente, nos nossos 25 anos de ministério, nós temos acompanhado muitos casos de aconselhar pessoas solteiras e dizer: não case. E a pessoa ter casado. Vive até hoje? Vive. Mas só Deus sabe o tanto de problema que essa pessoa já enfrentou, o tanto de lágrimas que já teve, o tanto de feridas que precisam ser cicatrizadas até hoje. Então, são problemas que Deus quer muitas vezes evitar em nossas vidas. Mas nós queremos ir em frente. Deus nunca, Deus vai obrigar você a fazer a vontade dEle. Nunca, eu digo isso. Mas Deus, Ele quer nos poupar de determinadas dores. Como dizer, a vontade permissiva, não, Ele permite. Ele diz: olha, filho, é por aqui, mas se você quer seguir, então vai em frente. Simplesmente Deus deixa. Ele nos deu o seu Santo Espírito para nos orientar. Então eu gostaria de dizer a você nessa tarde: se está solteiro ainda, Deus te quer por enquanto, né, solteiro. Ouça a voz de Deus e, como disse Luzimar, se envolva com Deus e tenha critérios. Ainda que seu coração em algum momento goste de alguém que parece que te completa em todas as áreas, mas coloque parâmetros. Senhor, eu quero assim. Senhor, essa pessoa é mesmo dessa forma. Eu estava comentando, a pessoa... Muitas vezes você é a pessoa mais recatada, mais simples, tem mais cuidado com as palavras. Você olha uma moça, quando abre a boca, é um caso sério. Ou um rapaz que fala de forma
que você vai ter até vergonha dele se expressar onde você estiver. Então, é preciso ter cuidado. Será que realmente essa pessoa pode ser trabalhada ou Deus está lhe mostrando que haverá uma disparidade muito grande entre vocês dois, uma diferença muito grande, que não vai dar para conciliar e vão ter o resto da vida, se chegar a um casamento, para se queixarem, para estar ali, uma pessoa não realizada, porque eu acredito que Deus, Ele também criou o casamento para a gente também se realizar, para formar família, para ter lares onde Deus habita. Eu sempre digo isso, que quando nós nos casamos, a nossa primeira oração na lua de mel foi: Senhor, que o nosso lar seja um lar onde o Senhor e os teus gostariam de estar, onde Deus é bem-vindo. Então, a gente tem visto ao longo dos nossos 28 anos de casado que Deus tem feito isso. Ele tem estado em nosso lar. Nosso lar tem sido lugar de refúgio para alguns cristãos ao longo do nosso ministério, de pessoas que se sentem bem, que chegam e podem contar com um conselho, com uma palavra, com uma oração. Deus tem contemplado isso. Então eu creio que muitas vezes a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Deus sabe que eu quero ser feliz. Há pessoas que nos dizem. É verdade, Deus sabe que você precisa ser feliz ou quer. Mas se Deus não te realiza, o ser humano vai te realizar. Se Deus não traz a alegria necessária ao seu coração, o amor de um homem, o amor de uma mulher vai te trará essa realização, esse amor. Então, eu não sei, porque em minha vida, Luzimário, eu digo que ele veio para acrescentar ainda mais minha felicidade. Mas eu digo que nossa família é uma família muito risonha, é uma família de gente muito alegre, gente chorão, mas gente muito alegre. A gente gosta muito de rir. A minha família, né, as irmãs, somos 6 mulheres e todas gostam de rir. Então, o Luzimário, quando ele me conheceu, eu já era risonha, eu já era alegre, eu já tinha essa alegria que Deus é quem coloca em nosso coração. E eu não acreditava que Luzimário ia ser o motivo da minha felicidade, mas Deus ia me dar ele para ele acrescentar ainda mais a minha felicidade. Então, eu creio que a jovem cristã, o adolescente, ele tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado para também não se precipitar. Eu gostaria de falar até sobre idade. Eu sei que as pessoas colocam pressão, mas olha, 18 a 20 anos, até os 20 anos, o jovem ele não tem maturidade para assumir nenhum relacionamento. Nenhum. Eu digo isso com ganho de causa. Eu sei que alguns você pode dizer: mas fulano casou tão novo e viveu. É verdade, pode com a graça de Deus viver até o final. A gente conhece casos até aqui na igreja de uma irmã com 12 anos, namorou com um rapaz de 22 e até hoje estão casados. Mas pergunte a ela as dores que ela passou para manter esse matrimônio até hoje. E tantas lutas que passaram-se para que os dois chegassem aonde estão hoje. Deus muitas vezes Ele quer evitar isso para nossas vidas. E os dois nem eram crentes. A gente está falando para jovens cristãos, como disse Luzimário. Eu creio que uma das coisas que mais precisa ao jovem, ao adolescente cristão, é colocar em evidência a palavra de Deus em sua vida. Ou como disse Luzimário, que relevância tem a Bíblia? Eu creio que enquanto nós falamos para jovens cristãos, eu tenho que perguntar que relevância tem a Bíblia para a sua vida. Que importância tem os ensinos do Senhor Jesus, o Antigo Testamento, o que a Bíblia diz para a nossa vida. Se ela não tem relevância para a nossa vida, então a gente precisa agir de acordo com o que pensa. Porque os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Mas Deus nos revela, Ele nos mostra, Ele está disposto a se revelar em nossas vidas e a dizer para a gente sim ou não. Agora, nós que devemos estar dispostos ou não a ouvir. Então, a gente precisa ver, olha, tem tanta coisa que traz um relacionamento a não ser um bom relacionamento, a imaturidade, o começo da fé. Né? Luzimário, quando teve o primeiro noivado já crente, porque ele já tinha tido um noivado no mundo, né? Foi um homem que gostava de noivar, viu, irmãos? Eu fui a terceira, né? Acho que uma foi pouco, 2 mais ou menos, 3 foi demais, se encerrou no terceiro. Mas uma coisa é certa, ele, quando ele começou, que ele noivou com essa jovem antes de mim, ele era novo na fé, então ele achou, ele fez o mesmo que eu. Um tempo eu pensei, crente serve, mas eu era nova na fé. Eu não via que Deus, Ele une pessoas para cumprir o seu propósito aqui na terra, para levar a sua glória a outros, para que você possa ser exemplo para outros, para que a gente possa levar a sua glória, falar do seu amor,
formar famílias cristãs que façam diferença no meio de uma sociedade que a cada dia ela luta para acabar com os princípios cristãos. Então a gente precisa disso. Nós precisamos que a igreja ela não seja equiparada ao mundo. Quando, eu creio que uns 2, 3 anos atrás, se equiparou o número de divórcios com o número da igreja, o número de divórcios com o mundo, então isso é algo muito triste. Onde começou esse divórcio? Começou no começo de um relacionamento que não era o que Deus tinha para a sua vida. Começou com um namoro que não teve o tempo antes de perguntar a Deus, de ouvir a Deus. E eu quero dar ainda um conselho a mais nessa tarde. Quando comecei a namorar com o Luzimário, eu já sabia que ele era o que Deus tinha para a minha vida, apesar dos conflitos com sentimento e outras coisas mais. Por quê? Porque eu tinha a certeza de que Deus ia nos unir para um propósito. E também que era um começo para um casamento. Então a gente precisa ter essa certeza, né, de ouvir a Deus antes, de saber antes. Por quê? Porque quando você se envolve, olhe, eu quero dizer que há pessoas que a gente conhece, que estava já para noivar e ouviu, uma pessoa foi usada e tudo, falou e disse, olha, eu sabia que não era de Deus, mas ainda que fosse de Deus, aquela palavra que veio para a minha vida, eu não era mais capaz de terminar. Então, é por isso que a gente diz, ore antes de começar, porque quando o sentimento está envolvido, é mais difícil parar. Então, quando a gente está ainda para começar, é mais fácil não começar, quando a gente ouve um não de Deus, do que começar e ouvir um não de Deus depois, porque vai ser muito mais difícil terminar. Então, que a solteria com Cristo, ela seja também prazerosa em sua vida. Que você possa, sim, pensar que Cristo é a nossa realização. E que se não tem sido, perguntar a Deus o que está faltando à minha vida. Não é um relacionamento que vai me preencher. Jesus, ele veio para preencher-nos em todas as áreas. É claro, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, Deus sabe de sua necessidade. Mas que essa não seja o motivo de você se realizar. Porque com certeza o ser humano ele vai decepcionar. Com certeza eu já fiz coisas que não agradou em nada a Luzimário. Luzimário já fez coisas que não agradou, me agradou. Mas a gente sabia que estamos lidando com pessoas imperfeitas, que vão a qualquer momento trazer coisas que causam dores, mas que a gente supera em Cristo e que a gente sabe que fez isso porque não é perfeito, assim como eu também não sou. E nós não podemos procurar ser preenchido em uma totalidade por outra pessoa, porque isso jamais vai funcionar e com certeza só trará decepções. Amém? Amém. Mas ainda não acabou não, daqui a pouco a gente vai voltar aí a conversar, certo? Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês, né, que estão... gostaria de agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo no Facebook e também no Instagram, certo? Eu quero falar para o pessoal do Instagram que daqui a pouco a nossa transmissão aí no Instagram será encerrada, certo? Porque a gente tem apenas 1 hora, mas nós estamos também lá no Facebook da igreja, certo? Que é a transmissão oficial, lá no IEC Lucena. Então, você estiver aí no Instagram e tiver Facebook, dá uma olhadinha lá para que vocês não percam o desfecho, né, dessa história, de tudo que está acontecendo aqui, certo? E eu gostaria de lembrar a vocês também que estão participando, que estão assistindo, que estejam participando conosco. Liga pra gente tem uma brincadeira bem legal aqui, certo? Liga para o número 986698291. Não é isso, Bia? É isso aí, e tentar ver quantos bombons tem dentro desse pote aí. E quem acertar ganhará um livro da nossa denominação, né? Que conta a história da nossa denominação. Sabemos que muita gente aí, tem algumas pessoas que não são, mas que é sempre bom ler. Então, a gente está aí dando esse livro para você, certo? Quem ligar e participar pode ganhar esse livro. Agora, para ganhar, tem que acertar quantos bombons nós temos dentro desse pote que está aqui na frente, certo? Antes disso, antes que vocês liguem, eu espero que liguem, certo? A gente está esperando isso. A gente vai fazer algumas perguntas, que esse é o momento que nós havíamos falado que iria acontecer, o momento em que nós faríamos as perguntas que vocês nos fizeram. Nós temos algumas perguntas aqui. O pastor Luzimário e a irmã Lucimar vai estar
respondendo de acordo com os seus pontos de vista, certo? E a gente vai fazer 2 perguntas. Se tiver alguém na linha para falar com a gente fala. Se não, a gente dá continuidade, certo? Bia, pode fazer a primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui, e eu creio que o pastor já falou por cima, é: o que é o julgo desigual e por que não pode? Meus irmãos, o julgo desigual é aquilo que não é igual. E a gente encontra, quando Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 7 de Coríntios, ele diz: que união há entre as trevas e a luz, entre o incrédulo e o santo. Então não tem, é uma resposta muito simples de responder, porque não tem como haver unidade entre Deus e o diabo. Não tem como haver unidade, ou seja, harmonia entre o incrédulo e o crente. E por quê? Porque vamos dizer que uma jovem ou um jovem se casam, sendo um crente salvo pela pessoa de Cristo e outro não. Então vamos ver algumas implicações. Quando essa pessoa estiver debaixo do mesmo teto, o que vai acontecer? Ela de repente vai se arrumar para ir para a igreja, e o marido então vai dizer: você hoje não vai para a igreja não, porque hoje vem uns amigos meus para cá, a gente vai tomar umas e outras, e você vai preparar um tira-gosto para nós. Sem contar, irmão, o tipo de linguajar, o tipo de música que de repente a mulher esteja ouvindo. Chega o marido e vai tirar e vai colocar o contrário. Os filhos que nascem, eles no final não sabem o que fazer, se fica com o papai ou fica com a mamãe, porque o pai vai puxar ele para uma vida. Se ele for a pessoa incrédula, ele vai puxar o menino para o caminho que ele anda, e a mãe vai tentar puxar para o outro lado. E eu tenho um exemplo desse na minha própria casa, na casa da minha irmã caçula. Ela se converteu já depois de crente, já depois de casada, que ela converteu. E o marido dela até hoje não fez a decisão. Criou 2 filhos. Ela pôde então levar aos pés de Cristo, ainda que tentou levar todos os 2, mas a gente via como era desigual, como que ela dava uma ordem e de repente vinha o marido e dava outra ordem. E o fato é que a filha, firme, graças a Deus, caminhando no Senhor, mas não podemos dizer o mesmo do filho. Isso certamente vem como resultado de um julgo desigual. Então não existe unidade ou união entre a luz e as trevas. A gente encontra, como eu falei já no início, vários textos. Inclusive a Bíblia diz que Isaac e Rebeca, eles tiveram angústia de alma, porque ele tinha 2 filhos, Jacó e Esaú, e Esaú se envolveu com as mulheres cananeias. Diz que havia angústia na alma dos seus pais, porque via a forma de como era aquele povo idólatra, que vivia numa vida totalmente desmantelada. E aí ele não obedecia a seus pais, certamente, porque se ouvisse seus pais, ele não ia casar com essa mulher. E aí, pensando em querer agradar seus pais, aí foi buscar outra mulher da família de Ismael, que era outro povo, que ainda tinha um parentesco ainda com eles. Então, como dizer assim, foi fazer uma coisa para ver se melhorava, foi pior. E a gente encontra vários textos na Bíblia mostrando. Então, por isso que eu perguntei do início, se você, e também Lucimar frisou muito bem, se você considera que a Bíblia é a palavra de Deus,
com certeza você não vai ter nenhuma dúvida no que estou falando. Agora, se a pessoa não é crente, talvez ande dentro da igreja, participa dos eventos, de tudo, faz parte do grupo, tudo, talvez até seja membro e batizado na igreja, mas se não for salvo, então ele não vai levar muito em consideração o que eu estou falando, o que eu estou falando, que eu estou transmitindo, que já está na palavra de Deus. Então não é uma invenção da gente, isso aí é negócio de Deus. Então não sei se eu pude responder a sua pergunta, se você tem alguma coisa a acrescentar. Não, é só isso mesmo, só que eu creio que a gente tem outras perguntas mais, não é isso? Então a gente... Pronto, então vamos lá. A segunda pergunta, ela diz: como Deus confirma o namoro depois de um tempo orando? Eu acredito que o que eu falei já deixou mais ou menos claro. Eu acredito, eu particularmente, eu não acredito que a pessoa deva começar um namoro sem uma resposta de Deus. Mas, enfim, às vezes o fato de ser neófito, pouca experiência com Deus, acontece. Deus confirma se você estiver disposto a ouvir. Porque muitas vezes nós não estamos mais dispostos a ouvir a Deus. Eu tive uma experiência dentro da nossa casa, lá em Itaporanga. Veio uma irmã trabalhar conosco lá na igreja do Recife. Para vocês terem uma ideia, ela tinha passado por um casamento de 45 dias. Casou na igreja evangélica os dois. Mas quando ela estava noiva, o dia do noivado, uma pessoa que conhecia ela, que orava por ela, era sua intercessora pessoal, ligou para ela e disse: eu não vou abençoar as alianças, não fique noiva. Mas ela não ouviu, noivou. Então 45 dias depois o casamento foi desfeito. Chegou lá em Itaporanga, começou a namorar um rapaz que nunca tinha tido nenhuma namorada. Ela foi primeira na vida dele, uma pessoa assim. Então a gente começou, quando foi uma noite, ela despertou e agoniada, disse a mim: irmã, eu estou com dor no coração. Eu disse: o que houve? Ela disse: Deus me falou nitidamente, fulano não é o que eu tenho para a sua vida. Mas e aí? Ela não ouviu. Casaram-se. Ela terminou e uma semana depois renovou. E hoje estão casados. E já passaram muitas lutas, pela graça de Deus estão. Então, eu creio que primeiro depende da intimidade com Deus. Nós precisamos saber discernir a voz de Deus e a voz do nosso coração. Por isso que eu ainda creio que é bom não começar antes de ouvir alguma coisa. E também, até na dúvida, mas ter critérios. O rapaz ou a moça são pessoas que querem alguma coisa na vida, têm um propósito firmado, tem trabalho, tem algum alvo para chegar. Porque eu estava comentando nesses dias lá em casa que eu louvo a Deus porque eu já me converti com 23 anos. Mas as pessoas que eu tive algum tipo de relacionamento ou namoro eram tudo pessoas que trabalhavam, eram bons filhos, eram pessoas assim que, de determinada forma, hoje eu olho e vejo bons esposos, bons donos de casa, não são crentes. É claro que isso foi antes, quando eu não era crente. Inclusive tem até um que hoje é crente, bom esposo. Mas o que eu vejo é, que critério você tem? O que é que você quer? Se você tem um chamado missionário e você vê que a pessoa não tem, você quer que Deus diga o que a você? Se você quer alcançar algo na vida e essa pessoa não tem a menor visão para isso, eu acredito que você está ouvindo Deus todos os dias. Deus está lhe mostrando. Mas se você estiver disposto a obedecer a Deus, Deus com certeza vai se revelar. Agora, depende da pessoa querer obedecer ou não ao que ouviu. Isso aí. Eu queria assim responder também sua pergunta, contando um caso de duas pessoas que vou citar o nome: Rosinha e João. João, ele já tinha um emprego fixo, crente, amava o Senhor, e ele se converteu, e depois de que já estava mais ou menos com 5 anos caminhando no Senhor, ele já tinha uma média de 25 a 26 anos, e ele passando, depois de mais ou menos uns 4 anos, ele começou a sentir a necessidade de casar, e ele orou a Deus e disse: Senhor, eu queria que o Senhor me mostrasse uma pessoa
para que pudesse me preencher, uma pessoa que eu possa estar ao seu lado, fazendo ela feliz. Eu preciso ter minha casa, meu lar. E ele ficou orando, passou um tempo orando. Nessa mesma igreja havia Rosinha. João estava orando e Rosinha estava lá por ali. E depois de Rosinha tinha pouco tempo de crente, era só 3 anos e meio mais ou menos. Ele tinha 5, ela tinha 3,5. Na mesma igreja, fazia parte da mesma mocidade, juventude, e orando, ele começou a sentir que a química começou a rolar para o lado dessa Rosinha. E aí ele ficou orando, sem falar nada a ela, sem demonstrar nada para ela. E depois de muito tempo orando, cada vez isso foi crescente, e ele buscando a Deus. Então ele foi até o seu pastor, contou o que estava acontecendo. O pastor também conhecia a vida da irmã Rosinha, que era uma pessoa excelente, uma pessoa que amava o Senhor. E ele começou, também falou com o seu líder. Ele tinha também seu pastor e tem também seu líder. Depois que uma vez conversou com eles, compartilhou com seus pais. Ele tinha também uma boa intimidade com seus pais. E seus pais então aconselhou positivamente. Depois que ele obteve esse lado positivo, não encontrou ninguém para dizer: Rosinha, não dá certo para você, João. Então depois ele resolveu falar com ela. E quando ele falou com ela, ela disse: eu preciso passar um tempo orando. E ele disse: pode orar por tempo indeterminado. E ela passou um tempo, depois de alguns meses orando, ela procurou João e disse que de fato realmente Deus estava no negócio. Os dois se casaram e foram felizes, e continuaram casados, vivendo uma vida cristã abençoada. Então, irmãos, existe várias formas, mas a primeira forma de saber como começar e quando começar, como começar, é buscando a Deus. Certamente Deus é aquele que mostra, é aquele que capacita os dois lados. Se eu fosse contar aqui experiência de casais que a gente conhece, inclusive da gente mesmo, como foi que a coisa começou, como nós fizemos, como nós oramos, como a coisa foi acontecendo, como Deus foi confirmando. Em primeiro lugar, temos que buscar Deus. Amém? Já? Bel havia feito uma pergunta, certo? Ela fez questão de dizer: coloque meu nome, diga que foi eu, que eu quero que todo mundo saiba que eu estou participando. Tá. A pergunta dela foi: como saber se determinada pessoa, determinado rapaz no caso, né, é a pessoa certa para mim? Mas aí já foi respondido. Dentro das outras, a gente tem algumas perguntas aqui que automaticamente estão sendo respondidas dentro das que já foram feitas, certo? Então a gente vai pular. Tem um aqui que diz assim: como posso superar o sentimento de rejeição? Eu justo perguntava a Luzmar nessa tarde daquele texto lá que Jesus diz assim, né, que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Eu acredito que cada pessoa tem seu histórico de vida, acumula decepções ou tristeza, algum tipo de dor, e cada pessoa também, isso é muito subjetivo, cada pessoa tem como superar os seus traumas, suas decepções. Em minha vida, eu também passei por uma decepção no começo de minha fé. A gente, quando chega na igreja, o pessoal do louvor às vezes chama muita atenção da gente. Aqui não, que são quase tudo casados, né? Não tem quase gente solteira. Mas quando eu cheguei na igreja, eu achei um jovem que cantava, muito envolvido com Deus, aquela coisa. E eu admirei muito assim ele, e em pouco tempo eu senti um certo sentimento. Ele era solteiro, não tinha namorada nem nada. Aí quando foi um dia, eu peguei e fui falando assim, perguntar uma coisa a ele depois da escola bíblica dominical, e ele me deu uma resposta tão grosseira que a sobrinha do pastor que estava ao lado disse: menino, isso é forma de tu responder a ela, pelo menos fala direito com ela. É claro que aí eu não recebi o não dele, mas revelou a mim quem era ele, né? E eu também namorei um rapaz também crente também. Eu tinha o quê? 4 meses de crente. E eu não tinha esse critério. Como eu digo, novo na fé, ele às vezes não tem essa experiência de ouvir a Deus antes de começar, de buscar a Deus.
E ele tinha ministério com criança e eu também. Então aquilo para mim foi uma coisa assim, eu disse, pronto, isso aqui é o que Deus tem para a minha vida. Mas em pouco tempo começaram os tumultos, até que um dia ele chegou e disse, foi pouco tempo o namoro, mas ele disse, olha, não dá, a gente não se entende, não é o que Deus tem para a minha vida. E aquilo foi triste. Foi muito triste, porque assim, eu tinha tantos planos na minha mente, né, sobre ele. Eu acredito que foi a primeira pessoa assim que me decepcionou, porque o outro eu superei fácil. Então, eu acredito, eu tenho uma forma de ver assim, que Deus, eu costumo dizer até às jovens, eu prefiro a lágrima enquanto é solteiro do que a lágrima depois de casado, porque aí já não tem mais solução. Mas uma coisa é certa, em primeiro lugar, eu creio que Deus, ele trata com nossa vida. Primeiro, ele sabe o que é o melhor para nós. Então, uma decepção hoje é um motivo de alegria amanhã. Como superar, né? Então, eu creio que, primeiramente, nós precisamos nos amar. A gente ter certeza de que se a pessoa não quer, Deus tem algo para mim e eu posso superar isso, porque eu não fui suficiente para aquela pessoa. Não era o que Deus tinha para a minha vida. E eu me lembro de uma vez, quando eu não era crente ainda, eu estava 7 meses namorando com um rapaz, ele já tinha comprado aliança, comprado quarto, fogão, um bocado de coisa, já pensando em casar. E eu descobri que ele tinha outra namorada, me deixava ali, saía lá de casa e ia para a casa da outra. Então eu nunca gostei disso, eu fui dar as contas a ele. Mas antes de dar as contas, quando eu descobri, então no domingo, eu lembro que foi no domingo, eu chorei de manhã até 12 horas da noite. Quando foi 12 horas da noite, eu me olhei no espelho do banheiro lá da casa de minha irmã, que eu morava lá. Eu acho até engraçado isso. Enxuguei minhas lágrimas, olhei para mim mesma no espelho e disse, você não vai mais botar uma lágrima por ele, porque ele não merece suas lágrimas. Você é boa demais para ele, sabe? Eu não era crente, viu? Então hoje em dia eu vejo, foi um grande livramento de Deus para a minha vida. Eu deixei de derramar lágrimas por aquele rapaz naquele momento. Foi uma coisa interessante. Eu acredito que primeiro a gente deve ser decisivo, sabe? E saber de uma coisa, Deus, se alguém nos deu um não, é porque Deus tem algo melhor, alguém que vai ser o nosso cônjuge, que vai completar a nossa vida, que vai nos ajudar. Então eu hoje em dia eu digo, Senhor, como o Senhor foi bom, aquelas lágrimas, meu olho inchado, o dia inteiro de chorar, eu não estava vendo quase nada do olho tão inchado. Uma tristeza de alma, foi como se meus propósitos, tudo meus propósitos ia para aquele rapaz, né? Eu não era crente, não tinha Jesus ainda. Mas foi Deus que colocou aquela determinação. E isso eu chorei antes de terminar. Na quarta-feira, quando ele foi lá para casa, aí eu dei as contas. E eu terminei como que estou falando aqui, né? Assim, com aquela segurança. Então, mas foi Deus. Então, eu acho porque eu comecei a ver, certamente eu não sou boa para ele o suficiente. Então, Jesus disse que amar o próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o próximo se eu não amo a mim? Se eu não sei que eu sou templo do Espírito de Deus, que eu sou a menina dos olhos de Deus, como a Bíblia diz, que Deus daria nações por nós, Ele nos conquistou com seu amor, eu sou preciosa aos olhos dEle. Eu creio que primeiro a gente deve olhar por esse lado. E como eu digo, é muito subjetivo, cada pessoa tem sua forma de superar. E a segunda é orando a Deus mesmo, para superar, para ver pelo lado espiritual. Senhor, Tu sabes o que é o melhor para mim. Eu estava olhando com olhos de sentimento para aquela pessoa e não era da mesma forma. Ainda como eu digo, foi justo como esse jovem da igreja, né? Que eu achava que ele era aquela pessoa tão espiritual, tão tudo. Mas quando ele deu aquela resposta grosseira, eu fui para casa muito decepcionada. Mas eu percebi, eu digo, essa não pode ser a pessoa que vai estar ao meu lado. Se na frente de outra pessoa me humilhou, então se disse não, é porque também não sente o mesmo por mim. Então como eu posso ficar sofrendo por uma pessoa que não me ama? Se ela também dissesse sim e depois me desse um fora, ia ser terrível. Então melhor que já seja agora do que depois. Que a gente conhece diversas pessoas que casaram e disseram, teve a esposa de um pastor, disse a ele, eu casei com você por pena, porque eu vi que você era muito rejeitado, eu casei com você por pena, então eu não gosto mais de você, e cada um se separou. O homem chorando foi lá em casa e falou com a gente, e a gente conhece diversos casos como esse. Então eu prefiro uma lágrima enquanto é solteiro, isso que se supere, do que meses depois. Não é? Então é melhor pedir a Deus, né, a graça que supere. E eu creio que também, sabe o quê? Deus trata também com o nosso orgulho. Às vezes a gente se acha tão bom, como se alguém no mundo fosse capaz de dar um não para a gente. Então Deus também trabalha em nossa humildade. Eu sou bom, sou boa, mas não sou o suficiente para aquela pessoa. Não é o que Deus tem, né? O coração não deu aquele, então
Deus trabalha também com o nosso orgulho, né? Para a gente se humilhar e dizer, Senhor, então me ajuda a esperar em Ti. E saber que eu não sou o melhor de Ti para todas as pessoas. Deus tem a pessoa exata. Amém. Não sei se respondeu. Amém. Já se adiantaram aí, né? Ligaram, entrou aqui no ar. Mas vamos lá, já tem gente aqui para participar com a gente, certo? Para tentar acertar quantos bombons nós temos aqui dentro. E quem acertar pega aí o prêmio. O prêmio será um livro Os Congregacionais, certo? Do pastor Joelson, lá da igreja de João Pessoa. Um livro muito bom que conta a história da nossa denominação. Então, boa sorte para quem ligar. E você também, se essa pessoa não acertar, ainda tem chance de ligar para tentar acertar, certo? Oi? Quem é que está na linha aí? Alô? Oi? Alô? Oi. Alô, quem está falando? Oi? Quem fala? É Bel. Eita, Bel, acabei de fazer tua pergunta. Ai, ai. Vamos lá, Bel. Eu vi. Diz aí, quantos bombons tu acha que tem dentro do pote? Eu acho que tem 50. 50? É. Infelizmente errou. Não foi dessa vez. Tudo bem? É triste. Bel, a gente agradece a participação. O que é que tu tá achando desse momento que a gente preparou aqui para vocês? Eu não tô conseguindo te entender, já. O que é que tu tá achando desse momento aqui que a gente preparou para vocês? Tá estranho o teu áudio. Não tô conseguindo te entender, não. Ela não está conseguindo entender, então depois a gente conversa lá, pessoalmente, certo? Bel, eu quero agradecer pela participação. Quem ainda não ligou, pode ligar. A gente vai fazer só mais 2 perguntas para a gente não se estender tanto. Já estamos cansados também de estar aqui sentados. Tem sido um momento muito bom, mas a gente precisa terminar, né? Que a gente não vai ficar a noite toda aqui. Mas muito obrigado pela participação, um abraço e até mais. Até mais, tchau. Lembrando que você também que quer participar, pode ligar, né, para o número 86698291. Bia, que está aí calada, fala aí alguma coisa. Oi, irmão Ramos. Então, gente, os nossos convidados já responderam algumas perguntas que já foram bem esclarecedoras e que englobam, né, várias das perguntas que a gente tem aqui, não é isso, Jean? E vamos fazer mais uma? Tem mais Ou alguém tem mais aí? alguém na linha? Tem outra pessoa aí na linha. Então, Eu acredito que pelo fato da gente estar um pouco distante do telefone, ela não vai conseguir entender a gente. Mas aí o que a gente perguntar, o nosso irmão Ramos, que está lá no som, ele repete para que o pessoal possa entender. Amém, irmão? Pronto, pode colocar na linha. Vamos lá. Como a gente está no início, vai ser sempre assim, né? Tudo é experiência, como eu sempre falo. Alô? Pode segurar bem. alô? Alô? Quem é que está falando? Marta? Paz do Senhor, Marta. Caiu. A ligação caiu. Oi? Ainda tá, não? Ou ainda tá? Oi, Marta. Oi, Jean, pode falar. E aí, quantos bombons tu acha que tem dentro desse pote? Amém. Não tá muito longe, né? Aproxima aí, Jefinho. Quantos bombons você acha que tem dentro desse pote, valendo um livro? Pode falar, desculpa, gente. Tá ouvindo? 30. 30? Infelizmente não. Pessoal, eu sei que a gente não deu nenhuma pista para as meninas que acabaram de ligar, mas a pista eu vou dar essa chance. 30. Eu vou dar essa chance para Martinha. Se Bel quiser 30. ligar depois também, tá entre 50, certo? Entre 50 e 120. Certo?
Ela está nos ouvindo pelo telefone. Caiu. Infelizmente a ligação caiu. Vamos dar continuidade. Pessoal, lá no final do programa, eu vou ficar chamando de programa, né? Que a gente está bem... a gente abre para outras pessoas participarem. O irmão Ramos já sabe como é o esquema. A gente fala aqui, ele repete porque a gente está um pouco distante. Aí para o pessoal que estiver no telefone possa entender. Vamos lá. A pergunta. Pai do Senhor, é Bel de novo. Bel? Vamos lá, fala, Bel. Eu ia fazer a pergunta, mas... Desistir jamais. Desistir jamais. Vamos lá, diz aí, Bel. Quanto tu acha que tem dentro do pote? Agora eu acho que tem 60. 60. As tuas chances foram esgotadas por hoje, viu, Bel? Infelizmente, tu errou. É o quê? Infelizmente. Mais uma vez, obrigado pela participação e quem sabe, da próxima você não acerta, certo? A gente vai dar continuidade agora aqui às perguntas com o pastor Luzimar e a irmã Tá Simar. bom, então. Não entendi nada, mas é isso aí. Um abraço. Tchau. Uma pergunta aqui bem interessante, que diz assim: quando é que o jovem cristão pode começar a namorar? A gente sabe que a gente tem visto por aí pessoas, jovens não cristãos, que começam a namorar com 12 anos, 13, e a gente percebe que existe uma discrepância muito grande em relação a essa idade, e que as pessoas não têm compromisso, né? O que é que... Irmão Ramos, segura aí rapidinho, depois a gente abre para o pessoal, enquanto o pastor e a irmã Lucimar respondem aqui a pergunta, certo? Irmãos, a pergunta do irmão Jean é sobre a idade ideal para começar o namoro, não é isso? Bom, primeiro, como já foi falado, eu acho que até o Lucimar respondeu já, que tem que ser uma pessoa já que já tenha amadurecimento suficiente para saber o que quer e aonde quer chegar. Porque eu não aconselho a ninguém começar nenhum relacionamento sem que essa pessoa saiba onde quer chegar. Ou seja, se é uma pessoa que queira namorar simplesmente para não estar só, ou porque achou alguém bonitinho ou bonitinha e quer namorar, não vá por aí, porque esse não é o caminho que vai lhe levar para o que é certo. Então eu acredito que uma pessoa que já sabe o que quer, ou seja, que seria namorar para casar, que eu creio que todo cristão genuíno deve namorar no intuito de pensando em casar-se. Então, isso seria o primeiro passo. O segundo passo seria ele ter acima, eu acredito acima dos 20 anos, que eu acho até um pouco até precoce ser 20 anos, mas uma pessoa que tem os pés no chão, que sabe o que quer, que tenha seu emprego fixo, que se for realmente para casar, namorar para casar, ele já tem que pensar nesse sentido de ter essa maturidade suficiente acima dos 20 anos para cima, e que ele já tenha seu emprego fixo, ou que trabalhe, que tenha essa responsabilidade de saber que está namorando, ou que vai namorar, para que possa um dia unir-se com aquela pessoa em um matrimônio. Então eu penso que o primeiro passo é esse. Eu não aconselho a ninguém, nenhum adolescente, namorar. Eu não aconselho, porque primeiro a gente não encontra na Bíblia nenhum caso na Bíblia de adolescente namorando, e inclusive nem de gente adulta namorando. A gente encontra já quando a pessoa já se encontram e já se encontram para casar. Mas a gente está vivendo, como já foi falado hoje, vivendo outros tempos em que as pessoas em si, ela está vivendo numa cultura que tem mudado muito. Então, de toda forma, como cristão, a gente não pode perder os princípios bíblicos. E o que Deus mostra na sua palavra é que um homem, quando deve se unir com a mulher, deve se unir para casar. Imagine se uma pessoa que tem 14 anos, 16 anos, se tentar namorar, para quê? Para casar? Tem que pensar isso direitinho. Por isso eu disse, a palavra que a gente está se dirigindo são pessoas que têm responsabilidade como cristãos.
Porque outra coisa, se mesmo que a pessoa já tenha seus 20 anos, 25 anos, comece a namorar, se ela não tiver convicção de onde ela quer chegar, não namore também. Por quê? Porque o que acontece é que se uma moça namora com um rapaz, vamos dizer que os dois sejam da mesma igreja, que geralmente acontece isso, aí vai que lá na frente há um desencanto de uma das duas partes, e esse relacionamento é cortado, ou seja, terminado. O que vai acontecer é que uma das partes vai ficar frustrada, e muitas vezes o que acontece é que alguma vai ficar com raiva do irmão, falando mal do irmão, e vai embora da igreja, e fica aí, de repente vai, se aquela pessoa tem, de repente, aquele fato das amigas ou dos amigos, ficaram doído pelo amigo que foi rejeitado pela namorada ou pelo namorado, e ficar do lado dele, e o outro grupo ficar do lado dela, e daqui a pouco a gente está tendo uma divisão dentro da igreja. Isso sem contar a tristeza, a angústia emocional que vai causar nos dois e na própria igreja como o corpo de Cristo. Amém. Pastor e irmã Lucimar, nós gostaríamos de agradecer a vocês por terem aceitado, certo? Eu acredito que mais para frente nós teremos mais momentos como esse, precisaremos de vocês. Na próxima semana a gente vai ter outro encontro, certo? Nosso tema será voltado para os casais, já que está chegando aí o Dia dos Namorados, na próxima sexta-feira, né? Sou solteiro, mas eu vou estar aqui. Não é isso? Pode perder, não. Então, a gente agradece a vocês por terem participado, certo? Próxima semana, a gente conversa para ver como é que vai ser, para que vocês estejam aqui também conosco, certo? O pessoal também tirando dúvidas, mandem as perguntas de vocês relacionadas a este tema. Isso não quer dizer que os solteiros que estiveram aqui hoje também não possam participar conosco, certo? Então, vocês divulguem, nos ajudem compartilhando os cartazes de divulgação, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Tem outra pessoa na linha, irmão? Deixa eu levantar aqui um pouquinho, porque eu já estou... Vou vir um pouquinho aqui para frente. Vamos ver quem é que... Tô esperando aqui, né? Oi? Alô? Outra pessoa na linha, irmão? Curtiu minha foto. Alô? Vamos fazer assim para não haver essa demora, irmão. O que eu disser aqui, o senhor repete aí. Oi, é Nicole. Nicole. E aí, Nicole, tudo bem? Paz. Tá escutando? Oi, é Nicole. Tudo bem, Nicole? A ligação tá ruim. Diz aí quanto... Tudo. Diz aí quanto tu acha que tem aqui no pote. Quantos bombons tu acha que tem? Olha o pastor aqui querendo dar pista. Tá ruim mesmo. Eu acho que tem 90 bombons. 90. Infelizmente, também errou. Certo? Chegou bem perto, mas não foi dessa vez, Nicole. Nicole, obrigado por ter participado, certo? Pessoal, essa é nossa última ligação. Um abraço, Nicole, para tu, pessoal aí da tua casa que está assistindo. Pessoal, essa é a nossa... Nós estaremos abrindo, na verdade, essa será a última ligação que a gente está recebendo, porque a gente precisa encerrar. Fica para o próximo, certo? Na próxima semana, como eu falei, nós estaremos... Bia, vem para cá para tu não ficar aí atrás. Tu também está aqui comigo. Na próxima semana nós estaremos aqui, certo? Falando de um tema voltado para os casais, tendo em vista que na sexta-feira será o Dia dos Namorados. Bia está feliz por isso, né? Que vai estar com o amor dela. Jesus. Né? Eu vou comprar um para mim. Então, pessoal, eu gostaria de lembrar a vocês, certo, que amanhã nós teremos culto aqui, certo? Bia, diz aí como é a dinâmica aqui. Lembrando que nós teremos novo horário, certo? Para o pessoal que já é acostumado. Então, pessoal, amanhã haverá escola bíblica das 9 às 10 horas aqui. E os cultos serão em novo horário. Serão das 16h30, das 4h30 até as 18 horas. Então, de 4h30 até 6 horas da noite, vai estar havendo o culto aqui. Isso aí. Lembrando também que na próxima segunda-feira, certo? Segunda-feira que vem nós estaremos aqui. Nós estaremos lá no Facebook da igreja, no IEC Lucena, com a live da juventude.
Lembrando que a gente tem esse aqui agora aos sábados e temos também o da segunda-feira, que é a live da juventude, onde a gente traz uma pessoa para dar o estudo, que no caso é Geórgia, né? E também um pessoal para estar louvando, fazendo o período de louvor, que na próxima segunda-feira será Irineu e a sua família, né? No caso, Stephanie, Natália, Dena vão estar lá de Curral de Cima, lá do Sítio Olho d'Água. Um abraço para vocês. Segunda-feira a gente vai estar lá, certo? E nós contamos com a participação de todos vocês. O irmão Natália, né? Mandou um abraço aqui para todo mundo. Um abraço para vocês, irmã. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui, certo? Bia, pastor, tem alguma... Pastor Luzimário vai falar. Aqui é assim, ao vivo. O azul. Somente assim, lembrando que amanhã, pela manhã, o culto que já foi dito por Bia, de 9 às 10, quem for chegando na igreja, ou seja, os jovens e adultos ficarão no salão principal, aqui onde nós estamos, e as crianças irão diretamente com os professores para seus salões, os adolescentes também da mesma forma, para que não haja aglomeração, porque a gente recebeu a autorização pelo município que esteja somente 20 pessoas dentro da igreja. À tarde, somente 20 pessoas que poderão estar conosco aqui. Então, se quem chegar primeiro, os 20 ficarão conosco, e quem chegar depois, infelizmente, nós não podemos fazer nada, porque nós não podemos passar à frente daquilo que já foi determinado pela lei municipal da Prefeitura de Lucena. Então, só lembrando que os irmãos venham com máscara, venham com aqueles tudo isso que estão sendo apresentados, com todo cuidado, sem apertar a mão, sem abraçar. 20 irmãos estarão no culto aqui, da tarde, que seria de 4 às 4h30 às 6 da tarde. Tá certo? Deus abençoe já. Amém, pastor. O recado foi dado, certo? A gente, como eu falei, a gente vai ficando por aqui. A gente espera vocês no próximo sábado, certo? Aqui no Fala Juvec, a gente falou o tempo todo aqui, esqueceu de falar do nome, né, do programa, que é Fala Juvec, que é um programa destinado à juventude, para que vocês possam tirar dúvidas, para que vocês estejam interagindo com a gente. Bia, obrigado por hoje. Próximo sábado a gente está aqui de novo. E segunda-feira tem live da juventude. Um abraço para vocês, fiquem na paz e até mais. Paz do Senhor para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau.